O ministro Flávio Dino decidiu que os três poderes revisem e suspendam os penduricários pagos aos servidores públicos. E você vai ver também. Fim da jornada 6x1 pode eliminar mais de 600 mil empregos formais. Com o encerramento do acordo nuclear entre Estados Unidos e Rússia, joga o mundo para a corrida armamentista. Portugal e Espanha estão em alerta após as tempestades nas últimas semanas. E ainda, Palmeiras se aproxima da contratação do jogador John Arias. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora, no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vinda e bem-vindo. Nós estamos ao vivo agora, são 18h37 pelo horário de Brasília. Eu sou Ismael Nascimento e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta quinta-feira. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, decidiu nesta quinta-feira que os três poderes revisem e suspendam os penduricários ilegais do serviço público, ou seja, aqueles não previstos em lei. A decisão vem após a aprovação pelo Congresso na terça-feira sobre reajuste de salários para servidores da Câmara e do Senado. O ministro deu prazo de até 60 dias para que o Executivo, Legislativo e o Judiciário tomem providências sobre esse dinheiro. Com esses benefícios, alguns servidores conseguem receber acima do teto do funcionalismo, o equivalente ao salário de um ministro do STF, que hoje é de R$ 46.366. No documento, o ministro critica a ausência de uma lei nacional que regulamenta as indenizações e determina ao Congresso Nacional a elaboração de uma legislação para regulamentar quais verbas indenizatórias são efetivamente admissíveis como exceção ao teto. Na determinação, Dino afirmou que verbas indenizatórias foram usadas para maquiar o pagamento turbinado de salários, ultrapassando o limite previsto pela Constituição. O ministro afirmou que, a título de indenizações, o poder público tem permitido supersalários com Auxílio Peru e Auxílio Panetone. Dino ressalta que as verbas indenizatórias são destinadas a recompor gastos efetivados pelo desempenho do serviço e afirmou que a multiplicação anormal das verbas indenizatórias chegou recentemente a patamares absolutamente incompatíveis. Segundo Dino, a decisão será submetida ao plenário da Corte em sessão presencial com data ainda a ser definida pela presidência do STF. Ao menos 600 mil empregos formais podem ser perdidos se o Brasil acabar com a escala de trabalho 6x1, refletindo negativamente no crescimento econômico do país, segundo projeção do Centro de Liderança Pública. Segundo o Centro de Liderança Pública, a redução da jornada de trabalho no Brasil pode representar uma queda significativa na produção, com consequências para o crescimento econômico. Na avaliação do CLP, é uma organização que busca engajar a sociedade e desenvolver líderes públicos para enfrentar os problemas do Brasil. A instituição avalia que comércio, agropecuária e construção serão os setores mais afetados se a redução de horas trabalhadas for aprovada pelo Congresso Nacional. No caso do comércio, a produtividade do trabalhador cairia 1,3%, junto com uma baixa de 1,6% no emprego formal, o que significa a perda de 164.100 empregos. Na agropecuária, a queda da produtividade do trabalhador seria de 1,3%, acompanhada por redução do emprego formal em 1,6%, o equivalente a 28.400 vagas a menos. Na construção, a produtividade cairia 1,3%, com redução de 1,6% no emprego formal, com perda de 45.700 empregos. Segundo a entidade, a redução da jornada de trabalho poderia resultar na diminuição de até 2% na produção do setor formal, considerando tanto a redução de horas trabalhadas quanto a perda de empregos.
Mesmo com esse quadro de redução da jornada de trabalho, parecem ter entrado de vez no radar legislativo no início de ano. Na mensagem enviada ao Congresso Nacional, o governo federal colocou o tema entre suas prioridades para o semestre e também pela presidência da Câmara dos Deputados, que prometeu que o debate avançaria na casa. O tratado New START, que era o único acordo que limitava as bombas nucleares entre Estados Unidos e Rússia, expirou nesta quinta-feira, beneficiando países como China, Irã e Coreia do Norte, o que pode representar, de acordo com o secretário da Organização das Nações Unidas, incertezas para a paz e para a segurança internacional. O fim deste acordo afeta países com inclinações ou pretensões às armas nucleares. Hoje, as duas maiores potências nucleares do mundo são os Estados Unidos e a Rússia, que juntas detêm 90% do arsenal nuclear. Entre as nações que mais se beneficiam com o término do tratado está a China. Quando o acordo foi firmado em 2010, ainda existia uma lógica de mundo bipolar entre Estados Unidos e Rússia, e a China possuía um arsenal considerado pequeno. Atualmente, estima-se que o país asiático tenha cerca de 600 ogivas nucleares já desenvolvidas, com projeções do Pentágono indicando que esse número pode chegar a 1.000 até 2030. O Irã e a Coreia do Norte também podem se beneficiar com o fim do acordo. As inspeções de arsenais nucleares, anteriormente realizadas sob os termos do tratado, eram conduzidas pela Agência Internacional de Energia Atômica, órgão ligado à ONU. Esses inspetores verificavam se os países estavam cumprindo suas obrigações previstas nos acordos. Com o fim do New START, esse mecanismo de verificação e controle deixa de existir, criando um precedente preocupante para a segurança global. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, afirmou nesta quarta-feira que o fim do New START representa um grave momento para a paz e para a segurança internacional. E veja a seguir, Portugal e Espanha estão em alerta após as tempestades nas últimas semanas. E ainda, Palmeiras se aproxima da contratação do jogador John Arias. Nós voltamos já. Olá, nós estamos de volta e ao vivo agora são 18 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. Portugal e Espanha estão em alerta após tempestades nas últimas semanas. As fortes chuvas deixaram uma pessoa morta e causou desabamentos, arrastando até mesmo pessoas e carros. Em Portugal, um idoso de 70 anos morreu após ter seu carro arrastado pela chuva. Na Espanha, uma mulher está desaparecida após ser levada por um rio na tentativa de resgatar seu cachorro durante a tempestade que atingiu a Península Ibérica nos últimos dias. A vice-primeira-ministra da Espanha, Maria Jesús Montero, disse que 148 estradas foram afetadas por interdições de faixas, principalmente na província de Cádiz, e que 3.500 policiais foram mobilizados para auxiliar nas evacuações. Estes foram alguns dos casos que a tempestade Leonardo atingiu desde o seu início em 2026, causando morte, destruição e inundações em diversas cidades dos países. A tempestade Marta é a próxima a atingir as regiões, segundo a agência meteorológica estatal AEMET. A forte corrente de tempestade deve atingir a região durante o fim de semana. Segundo o ministro da Economia de Portugal, Manuel Castro Almeida, os custos de reconstrução das áreas afetadas pelas fortes chuvas podem chegar a mais de 4 bilhões de euros, cerca de 24 bilhões de reais na cotação atual, após a passagem da tempestade Christian da semana passada. E já faz quase 2 dias que moradores e comerciantes da região da Rua Augusta e de outros imóveis no centro de São Paulo chegaram a estar sem energia elétrica, convivendo com prejuízos, interrupção de serviços e vias tomadas por geradores.
São pelo menos 48 horas sem energia elétrica nas ruas importantes como Augusta e no entorno da Bela Vista. O blackout começou na terça-feira, ao meio-dia, e até agora a Enel não apresentou prazo para normalizar o serviço. O apagão atingiu mais de 30 mil imóveis no pico da ocorrência. Segundo a concessionária, nesta quinta-feira, o número atual de locais sem energia ainda não foi divulgado. Na região da Rua Augusta e em bairros como Bela Vista, Consolação, Indianópolis, Vila Buarque e Santa Cecília, geradores tomaram conta das calçadas, entradas de prédios e estabelecimentos comerciais. Parte dos equipamentos foi instalado pela própria Enel. Outros foram contratados por moradores e lojistas para tentar manter o funcionamento básico dos negócios. Na manhã de hoje, ruas inteiras ainda permaneciam no escuro. De acordo com a Enel, a interrupção começou na rede subterrânea que atende o entorno das avenidas 9 de Julho e Indianópolis, o que exige procedimentos técnicos mais complexos, explica a demora nos reparos. Enquanto a solução não chega, moradores e comerciantes continuam no prejuízo, sem previsão de quando a energia vai ser totalmente restabelecida. A Enel ainda não informou a causa geral do apagão e segue sem data para normalizar o fornecimento no centro da capital. E hoje é o Dia Nacional da Mamografia, o exame para identificar o câncer de mama. A Sociedade Brasileira de Mastologia faz um alerta sobre a necessidade de ampliar o acesso ao rastreamento do problema para evitar a doença. Neste dia 5 de fevereiro, dia da mamografia, a Sociedade Brasileira de Mastologia destaca que o diagnóstico precoce e o tratamento adequado são fundamentais para enfrentar o câncer de mama. O alerta é para a necessidade de ampliar o acesso ao exame para a detecção da doença. Além disso, a instituição adverte para a necessidade de fortalecer as estratégias de rastreamento, como a distribuição mais uniforme de mamógrafos, descentralização dos serviços e a busca ativa de pacientes. Somente no ano passado, a estimativa nacional apontava para mais de 73 mil novos casos, consolidando o câncer de mama como um problema de saúde pública no país. Nos últimos anos, mulheres com idade abaixo até dos 30 anos descobriram o câncer de mama após perceber um nódulo. O Sistema Único de Saúde recomenda mamografia a cada 2 anos para mulheres de 50 a 74 anos. Mas, mesmo as mulheres com menos de 40 ou 30 anos devem ficar atentas ao aparecimento de alterações que precisam de avaliação médica. Nem todo nódulo é câncer, mas todo nódulo precisa ser avaliado. Além da realização periódica da mamografia, o combate ao câncer de mama passa pela adoção de hábitos saudáveis e educação em saúde. A prática regular de atividade física, a manutenção do peso adequado, a alimentação equilibrada e a redução do consumo de álcool são medidas associadas à diminuição do risco de desenvolvimento da doença. E agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal. E a Maíra Anjos é quem traz as informações. Boa noite, Maíra, seja bem-vinda. E vamos começar falando do Palmeiras. Isso porque o caminho para a contratação do John Arias agora está livre, não é mesmo? Exatamente. Boa noite, Ismael, e a todos que nos assistem. O Fluminense não conseguiu cobrir a oferta do Palmeiras pelo colombiano e agora o Verdão está com um acordo encaminhado. Mas além de Arias, o Palmeiras está de olho em outro volante. O Palmeiras está com um caminho livre para contratar John Arias. O Fluminense tinha até a noite de ontem para cobrir a proposta de 25 milhões de euros do clube paulista ao Wolves, mas não cobriu. O tricolor enviou uma oferta de 20 milhões que o Wolves prontamente recusou. O acordo entre as partes na venda de Arias era que a prioridade serviria apenas se o valor fosse maior que a de uma outra proposta. O Fluminense não conseguiria chegar a esse montante e entende que atingiu seu limite financeiro.
Agora, o próximo passo do Alviverde é alinhar todos os termos de contrato com John Arias e seu staff para fechar o acordo. A ideia é um contrato de 4 anos para o colombiano. Arias ainda tinha algumas dúvidas sobre voltar ao Brasil, mas Leila Pereira chegou a conversar com o jogador e mostrar o projeto palmeirense. O clube inglês também está prestes a ser rebaixado na Premier League, o que ajuda o Palmeiras. Pessoas próximas enxergam o meia mais propenso a aceitar a oferta. Além de Arias, o Palmeiras quer o retorno de Danilo, hoje no Botafogo. Em busca da contratação de mais um meio-campista, o clube coloca o jogador formado em suas categorias de base como principal alvo para o setor no momento. O Verdão ainda avalia qual a melhor opção para oferecer. O Botafogo promete fazer jogo duro, já que Danilo é um dos principais nomes de seu elenco. O clube carioca pagou 20 milhões de euros ao Nottingham Forest da Inglaterra para trazer Danilo, há cerca de 6 meses. O Palmeiras entende que para repatriar o volante, que marcou 2 gols ontem contra o Grêmio, seria preciso investir valores semelhantes. Além da questão financeira, o Palmeiras esbarra nas posições de Textor e na instabilidade do Botafogo. O empresário afirmou que Danilo é inegociável, mas cogitou vendê-lo antes de o Glorioso ficar sob efeito de uma liminar na justiça que impede vendas de atletas. Mas os fatores que pesam a favor do Verdão são os problemas financeiros do Botafogo, que ainda não pagou grande parte da compra do próprio Danilo. O volante ainda tem valores atrasados a receber do clube. E no fim dessa tarde, o Arias assinou um pré-contrato com o Palmeiras. Agora o Verdão está na fase de finalizar a documentação com o Wolves para colher as assinaturas, além do exame médico, para logo mais anunciar Arias como novo reforço. Hoje ainda temos jogos da segunda rodada do Brasileirão. Conta pra gente os confrontos, Maíra. Vamos dar uma olhada na tabela. Em Salvador, às 19 horas, o Bahia recebe o Fluminense na Arena Fonte Nova. Mais tarde, às 20 horas, o Vasco encara a Chapecoense, no Rio de Janeiro, em São Januário. E fechando os jogos do Brasileirão de hoje, às 21h30, o Cruzeiro encara o Curitiba, em Belo Horizonte, no estádio do Mineirão. Além do Brasileirão, teremos um jogo do Campeonato Paulista. Às 20h30, o Corinthians entra em campo pela primeira vez após vencer a Supercopa. O Timão vai receber o Capivariano na Neoquímica Arena, pela 6ª rodada do Paulistão. Bom, por enquanto é só, Ismael. Desejo uma ótima noite para você e a todos que nos assistem. Até mais. Obrigado, Maíra. Uma ótima noite também para você. E esta edição fica por aqui. Agradeço a sua companhia. Uma ótima noite e até amanhã. Tchau!